mesmo, ele já propõe, né? O objetivo é justamente compreender como se desenvolveu a construção imagética do feminino nas origens da religião cristã. E por quê, né? Da onde partiu essa ideia? Essa ideia, ela partiu justamente de um questionamento pessoal meu. Eu sempre tive esse questionamento, porque quando eu me converti, eu escutei e soube já de algo pronto, qual era o meu lugar, né, dentro da religião. Porém, quando eu lia o Novo Testamento, eu vi ali nos Atos, né, no ministério público de Jesus, a valorização e a dignidade que ele trazia para as mulheres. Então, apesar de eu não concordar, apesar de eu não compreender, né, esse papel que já chegou pronto até mim, eu tinha deficiência desse conhecimento, e por isso, a partir da minha curiosidade, eu decidi, então, me aprofundar mais nessa pesquisa e compreender. Sem mais delongas, então eu inicio com os antigos e os cristãos, né? É o nome do meu primeiro capítulo, e eu inicio com a organização social antiga, né? A forma que se davam as relações. E para isso eu utilizo um dos autores, né? Fustel de Coulanges, que é um renomado historiador francês, onde ele faz um tratado histórico dos povos indo-europeus, só que aqui na minha pesquisa, né, especificamente, eu utilizo o livro dele, A Cidade Antiga, sobre as sociedades greco-romanas, de que forma se davam as relações sociais nas sociedades greco-romanas. Então, de que forma viviam os primeiros grupos familiares? Os primeiros grupos familiares na antiguidade, as relações deles se baseavam a partir da religião doméstica, ou religião antiga, ou ainda conhecida como religião dos antepassados. Essa religião, ela determinava o lugar de cada um no membro familiar, e a partir daí se davam, né, as suas relações. Esse lugar determinava a função de cada um. E que relação era essa? Era uma estrutura, tá? Essa relação era mantida por uma estrutura hierárquica patriarcal, onde o homem ele estava no topo, a mulher em submissão, e assim os filhos e servos os demais. Eu dou um traçado na história, e mesmo com a evolução da humanidade, o desenvolvimento das chamadas cidades-estados, a chegada, né, dos filósofos, dos poetas e de alguns acontecimentos, algumas mudanças, ainda assim, essa estrutura hierárquica, né, ela era tão forte que ela permanece por muito tempo. Inclusive, ela é encontrada ainda em Roma, nos primeiros séculos. Então, eu vou para Roma, faço uma breve contextualização, né, desses primeiros séculos em Roma. As pessoas viviam debaixo do sistema patriarcal. Algumas mulheres, né, não estavam satisfeitas com a sua condição social e, inclusive, lutaram por algumas melhorias, como eu cito no texto, conseguiram revolução de algumas leis, como eu cito a Lei Ópia e a Lei de Bocconi, porém, elas não atingiam e não conseguiam ter autonomia. E justamente por isso, né, nesse cenário dos primeiros séculos da era cristã, é que também estão os primeiros pensadores cristãos, né, os conhecidos como os pais da igreja. Então, eu trato os primeiros pais da igreja. E esses primeiros pais, eles estavam refletindo de que forma iam se desenvolver, de que forma eles iam influenciar a sociedade, né, com o cristianismo. Então, eles encontram, né, na tradição ascética, ou ainda no movimento ascético, conhecido também como movimento ascético, as práticas que eles tanto desejavam para influenciar a sociedade. O ascetismo, ele não surge, né, com esses pais, ele tem alguns registros no Antigo Oriente, e também tem uns outros autores que vão dizer que também existia, né, na cultura, a partir de uma tradição politeísta em Roma. Mas, afinal, o que é essa prática ascética, né? A prática ascética nada mais era do que renúncia do prazer, renúncia da carne, jejuns, outras privações, renúncias também materiais, enfim. E para quem que era o ascetismo, né? O ascetismo era tanto para homens e para as mulheres. Então, esses pais, eles aderem ao movimento ascético, né? E esses homens que passam a fazer parte desse movimento, eles passam a cumprir essas exigências, de que forma eles se retiram
e vão, né, para o deserto, cumprem essas exigências, e quando eles retornavam para suas comunidades, eles retornavam, então, fazendo milagres e maravilhas, e com isso, por meio do ascetismo, dessa renúncia, eles tinham a conquista de poder e podiam, a partir daí, então, solicitar, né, reivindicar a autonomia da autoridade eclesial, a autonomia, né, da igreja. E muitos conseguiam. As mulheres, né, ao verem esse acontecimento, elas veem o ascetismo, então, como uma oportunidade, né, uma chance de atingir essa autonomia. Por quê? Porque essas mulheres, elas acreditavam firmemente que se elas cumprissem essas exigências, né, e reivindicassem a autonomia eclesial, elas então estariam livres dos seus papéis sociais. Por quê? De que forma, né? No contexto dos primeiros pais, era cultural a sexualidade estar vinculada com uma característica, ou seja, de que forma isso funcionava? Por nascer homem do sexo masculino, a sexualidade dele, né, a sexualidade do homem, então estava vinculada ao poder. Automaticamente, a mulher, por ter nascido mulher, né, do sexo feminino, estava automaticamente vinculada, então, à passividade. Então, o que isso poderia gerar futuramente? Poderia gerar um conflito, então, de papéis sociais, né, porque o homem, por ele ter esse poder, e a mulher, por ter a característica de ser passiva. Então, de que forma, se essas mulheres ganhassem autonomia, não ia gerar um conflito social, não só na religião, mas também na sociedade. A partir daí, então, né, essas mulheres, elas têm uma grande adesão a esse movimento, as mulheres aderem com muita facilidade a esse movimento, visando a autonomia. Porém, as exigências das mulheres e dos homens eram diferentes. Por quê? Justamente por essa pré-concepção, né, do sexo, por essa pré-concepção sexual. E elas reivindicavam, e elas insistiam para elas terem essa autonomia. Com isso, surge, então, né, uma questão aí para os primeiros pais, para eles solucionarem. Por um lado, eles veem que eles têm as práticas, né, que eles tanto desejavam para, então, o cristianismo influenciar, né, a sociedade. Por outro lado, eles têm o ascetismo que traz poder, que é por meio da renúncia, eles atingem essa conquista de poder. Então, os pais, eles precisam solucionar essa questão, né? E gradativamente, então, eles vão tendo que se posicionar sobre o feminino, sobre a mulher, vão desenvolvendo suas teologias, né? Eles sofrem influências, tem várias influências que eles sofrem, estruturam suas ideias complexas a fim de dar embasamento, então, para poder solucionar. Por fim, ocorre, então, o Concílio de Elvira, no IV século, onde, então, todos os ascetas são submetidos, né, novamente à autoridade eclesial, os homens, as mulheres, inclusive casais ascéticos que eram adeptos, né, ao ascetismo. E eles também desenvolvem restrições e condutas e normas para isso. O primeiro capítulo eu trato explicitamente sobre isso, né, mostrando o lugar da mulher, o ascetismo e essa questão dos pais da igreja, onde eles aderem e também solucionam a questão. Então, eu vou para o segundo capítulo, que o segundo capítulo nada mais é do que a gente compreender de que forma esses pais, né, eles então desenvolvem as suas teologias, né, e os seus posicionamentos. Então, é um aprofundamento do que eu acabei de explanar por aqui. Então, o segundo capítulo eu trato sobre os pais e as santas. As santas são as mulheres, né, que eram consideradas, né, ascetistas, né, e então eu inicio com os primeiros pais em relação ao feminino. E os primeiros pais, eles então necessitam, né, nessas circunstâncias que vão acontecendo, necessitam se posicionar sobre a mulher. E apesar de inúmeras influências que eles sofrem, inclusive eu trato ali na minha pesquisa, quem puder, né, leia, só que tem uma influência que é uma das principais, que eles sofrem e aderem, né, que é Filon de Alexandria, que era um judeu, cidadão romano e um filósofo.
Filon de Alexandria, ele compreendia da seguinte forma, ele compreendia que o homem ideal era um homem incorpóreo e assexuado. Porém, o segundo homem era um homem mortal, tá? Dividido entre homem e mulher, e a partir daí ele era feito de corpo e alma. O segundo homem, então, né, o mortal, ele precisou de uma companhia, então, por isso a criação do feminino. Para Filon, o papel da mulher tem uma valia muito grande. Por quê? Justamente por causa da sua influência, né, filosófica, platonista. Ele vai dizer o seguinte, que a mulher era considerada numa posição ontológica inferior, sendo ela feita do corpo de Adão, é justamente o prenúncio da queda. Então, a partir daí, a teoria de Filon se expande, vamos dizer assim. Os primeiros pais, eles passam, então, a identificar a queda vinculada à sexualidade. Então, por exemplo, Jerônimo, que é um dos primeiros pais, ele passou a explicar que Adão e Eva, antes da queda, eram virgens, e após a queda, então, eles se casam. Ou seja, o casamento, para Jerônimo, é consequência da queda. Segundo ele, se não fosse a queda, então não haveria o casamento. Eles desenvolvem também um outro estudo que vai dizer que a mulher é a personificação da serpente, símbolo da corporalidade. E para Tertuliano, um terceiro exemplo, né, a mulher é considerada a porta de entrada para o demônio e destruidora da imagem do homem. Tudo isso por quê? A partir dessa influência dos pais, eles compreendem o mundo de uma forma dualística. E que forma dualística é essa? Eles compreendem o mundo dividido, né, entre homem e mulher. O homem é a representação do espírito, a mulher é a representação da carne. Pelo homem representar o espírito, ele carrega essa representação do divino e do bom, do bem. A mulher, por ter essa representação da carne, ela carrega a representação do mal, tá? Então, a partir daí, a busca pela espiritualidade, então, para o feminino tornou-se muito mais difícil. Por quê? Porque a mulher ela é automaticamente vinculada à carne. E tornou-se, inclusive, né, mais fácil, inclusive, o masculino, sendo ele a representação do próprio divino, ou imagem e semelhança do divino. Então, os pais, eles precisam também solucionar, ou ainda estruturar para poder conter, né? Porque a mulher, sendo ela carnal, mesmo assim, somente as renúncias, a renúncia, né, cumprindo as exigências ascetas, ela continuava representando a carnalidade, então. Então, segundo Jerônimo, inclusive, ele vai dizer o seguinte, que a mulher precisa deixar de ser mulher e se tornar homem. Assim, a partir dessa nova exigência, né, dos pais, a mulher ela perde a sua sexualidade, inclusive a maternidade e também a feminilidade, que nada mais é do que as características, então, femininas, né? Para quê? Para atingir, né, a espiritualidade e, então, tentar essa autonomia e se conseguir, então, se tornarem templos de Deus. O que ocorre? Os primeiros pais, eles viam as características femininas como sexualidade feminina. Então, por exemplo, falar, conversar, gesticular a língua, eles criam metáforas para estruturar essas ideias, inclusive eles criam o adultério da língua, e para poder conter o feminino, o adultério da língua eram as mulheres casadas, por exemplo, que elas não deveriam, né, os homens ascetas não deveriam conversar com essas mulheres por causa do pecado da língua, porque a mulher, quando falava muito e movimentava muito a língua. Então, para isso, então, é feito, né, é estruturado algumas metáforas a fim de influenciar e também a fim de exigir do feminino. Então, o homem só precisava cumprir essas exigências, sobretudo a mulher, ela precisava cumprir essas exigências das renúncias, mas também renunciar à sua sexualidade.
O dilema foi resolvido, e foi resolvido de que forma, né? Esse dilema ele foi resolvido por volta dos anos 300, né? Que é o Concílio de Elvira, como eu citei anteriormente, onde todos os ascetas eles são submetidos, porém é também feito algumas exigências, né? Para o feminino poder ser controlado. E o que eles sugerem, o que é decidido, então? É decidido o Pacto da Virgindade, que era feito em público, em praça pública, Pacto da Virgindade e do Matrimônio. Por quê? Porque era feito em praça pública também esse pacto, né? As virgens iam até a praça, era feito todo um ritual, né? Uma cerimônia, faziam esse pacto de virgindade, mas elas também tinham um matrimônio com Cristo. Essas virgens, então, casavam-se com Cristo, né? E foi desenvolvido uma conduta o qual essas virgens deveriam seguir, né? Uma das coisas, como por exemplo, como Cristo era o marido dessa virgem, então todas as posses, terras ou, enfim, herança, tinha que ser passado, né, para seu marido. Como Cristo, né, a igreja é a representação do Cristo, então eram passadas todas essas posses para a igreja administrá-las. Com isso, eu vou para o último tópico do meu segundo capítulo, que é a construção, a demonização da mulher, perdão. A demonização da mulher nada mais é, então, do que toda essa construção, né, que foi feita sobre o feminino, a mulher sendo essa representação da carnalidade, então, ela é responsabilizada, carrega essa responsabilidade, né, pelos primeiros pais, de ser a responsável, de ser a tentadora do homem, né, e a partir daí, então, ela acaba sendo equiparada e muitas vezes, inclusive, feita, né, considerada como a serpente ou ainda parceira da serpente, porque por ela ser carnal também é considerada fraca. Então, ela carrega também essa característica, né, de muitas vezes ela ser comparada com Satã, porque Satã ele vem para tirar a paz, né, para ser aquele o tentador. Então, é construída então a demonização da mulher a partir dessa construção. Sem mais delongas, porque eu tenho meu tempo está acabando, eu vou então para o último capítulo, que é o posicionamento de Jesus sobre as mulheres. Para isso, eu contextualizo, então, o antigo Oriente Médio, né? Onde eles viviam realmente de forma patriarcal, a mulher era submissa, sim, e já carregava essa diferenciação na infância, né? Justamente na criação. Então, a menina, por exemplo, ela não tinha infância. Desde muito nova, ela já era responsável pelos trabalhos domésticos e também efetuava alguns outros trabalhos. Tudo que ela recebia e toda a fonte de renda que ela gerava ia diretamente para o pai, né? E também ela era vista como fonte de renda depois no casamento, né? Porque no casamento, então, o noivo, ele pagava um valor para o pai. O nome desse valor na época chamava-se moar, o pai que estipulava o valor. Então, ela era vista como fonte de renda desde criança. O menino, eu trago isso também no meu texto, né? Ele tinha direito ao ensino, porém, antes dos 10 anos, ele era jogado ou ainda incluído no meio masculino, né? E tinha que corresponder aos papéis sociais. Então, no Antigo Oriente Médio, havia essa diferenciação entre mundo público e mundo privado. O homem fazia parte do mundo público e a mulher do mundo privado. A partir daí, então, surge, né, Jesus, e como é interessante compreender esse contexto social do Antigo Oriente Médio, porque a gente consegue ter essa complexidade da revolução que foi os atos de Jesus referente ao feminino. E aí eu faço algumas seleções, né, no Novo Testamento de algumas mulheres, como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, Marta e Maria, a Maria, que tem acesso ao ensino, né, que houve o ensino do mestre, mas também Marta,
e esclareço ali o porquê, porque Marta recebe Jesus em sua casa, né? Naquele tempo, toda vez que ia se direcionar à casa de alguém, era dito o nome de um homem, e nesse caso foi a Marta que está ali registrado, né? Dou um destaque um pouco maior para Lucas 8, do 1 ao 3, onde mulheres viajavam com Jesus, eram suas discípulas, o que naquele tempo não era algo comum, inclusive mulheres, como vai dizer Malina no livro, e eu utilizo ali, vai dizer que, além de não ser comum, essas mulheres elas ficavam mal faladas por conta disso. Então, eu dou esse destaque maior em Lucas 1:3, porque, de fato, é revolucionário as ações de Jesus em relação ao feminino. E vou para a discípula, né? Eu trato como Jesus e apóstola silenciada. Quem é essa apóstola silenciada? Essa apóstola silenciada é Maria Madalena, que está presente lá em Lucas, né? Registrado lá em Lucas. Não só em Lucas, ela está registrado em Lucas, Mateus, Marcos e João. Maria Madalena, então, foi uma discípula que tornou-se apóstola, né? E está presente nos dois momentos cruciais para a fé cristã, que é a crucificação de Cristo e a ressurreição de Cristo. Maria Madalena, então, eu trago essa caracterização de silenciada, porque no século VI, o pai latino, Gregório Magno I, ele dá uma opinião acerca dela, vinculando ela então, a outro texto, que está situado em Lucas, e ele dá uma opinião dela ter, né, dela ser a prostituta arrependida ou a pecadora arrependida. E sendo que, na verdade, os evangelhos não dizem exatamente isso. E a partir dessa opinião, então, né, ele, por ser um pai da igreja, né, alguém que está num lugar ali de poder, então, essa discípula, ela é praticamente essa apóstola, ela é praticamente silenciada. Sobretudo, uma ressalva, né? Em 2016, o Papa Francisco, né, ele reconheceu Maria Madalena como apóstola, dizendo que as mulheres tiveram um grande envolvimento no cristianismo. Por fim, então, eu vou para as considerações finais, onde eu concluo que a influência recebida pelos primeiros pais, de fato, é inegável, né? Foi construído o imagético feminino, demonizaram e também dificultaram seu acesso, né, à espiritualidade e também à liberdade. Mas Maria Madalena mostra, né, essa proposta de igualdade e justiça que Jesus ele traz e que continua aberta e que pode ser retomada. Os primeiros pais, então, eles defendiam, né, dar uma continuidade a essas estruturas sociais. Porém, Jesus propõe uma religião que subvertia as estruturas da sociedade, mostrando que o reino de Deus não é só masculino, mas é do masculino, mas também do feminino, e que essas mulheres estão presentes, né, no desenvolvimento do cristianismo e que estão presentes, inclusive, até hoje, resistindo e existindo, fazendo parte do reino de Deus.